E para nós irmos para esse tema, fogo refinador, qual é o tema? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3. Aí, rapaz, o pastor vai pregar sobre oferta, né? Não. Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Você que encontrou, diga amém. Você que não encontrou, peça ajuda a alguém. É o último livro do Antigo Testamento. Você pode, se quiser, vai de Mateus, vem um livro para trás, Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor: Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá ao seu tempo, o mensageiro da aliança. Aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Quem, porém, poderá suportar o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco, Pai, durante essa ministração. Te pedimos, Pai, que assim como será ministrado sobre um fogo refinador, que ele venha sobre nós nessa noite. Que à medida que a palavra, Pai, for liberada aqui, os teus filhos, Pai, venham ser conduzidos a uma transformação que só o Senhor pode fazer. Nós te entregamos, Pai, essa noite. Te pedimos que o Senhor seja, Pai, indo de encontro ao coração e mente, para que qualquer resistência, Pai, tudo aquilo que possa querer impedir que a palavra chegue e produza frutos, que seja cancelado, Senhor. Mas que em nome de Jesus essa palavra venha vir aos nossos corações e nós venhamos colher os frutos dela. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Tem um profissional falado aqui, que essa profissão é o ourives, que é quem cuida de prata e ouro. E esse profissional e a forma dele trabalhar vai nortear a nossa caminhada aqui sobre um fogo refinador. Esse profissional, ele tem uma habilidade de lidar com metais preciosos. Então ele pega esses metais e ele trabalha com eles para assim poder comercializá-los. Então o ourives, ele tem essa aptidão de fazer. Porém, aqui a gente vê na palavra que fala sobre o ourives que refina esse metal. E esse refinamento, ele tem a ver com deixar esse metal puro, com tirar todas as impurezas, com submeter ele ao fogo, para que depois ele possa ter aquele produto pronto para ser vendido. E com esse entendimento sobre o trabalho do ourives, nós vamos trabalhar em cima dessa passagem. E essa passagem, no primeiro versículo que nós lemos, a Bíblia fala sobre 2 mensageiros. Quantos mensageiros? Um mensageiro que abrirá caminho. E quem é esse mensageiro que vai abrir caminho, irmão? João Batista. E ele fala sobre outro mensageiro de aliança, que é Jesus. Então a gente tem claro nesse primeiro momento que o profeta Malaquias está falando de 2 mensageiros. Mas em que tempo ele está falando isso? Ele está falando a um povo de Israel, um povo que acabou de vir de uma escravidão. Então aquele povo passou por 70 anos de escravidão na Babilônia. E agora eles estão voltando para a sua terra. E eles, ao invés de priorizarem o templo, de priorizarem a obra de Deus,
eles estão priorizando seus próprios desejos, seus próprios anseios. E o profeta Malaquias, ele vai dar uma palavra dura, mas de correção nesse tempo. E uma palavra que é aplicada para nós nesse momento também. E através dessa palavra, que ele vai falar que o fogo do ourives, quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Eu vou te passar agora os passos que esse ourives faz, para que a gente venha caminhar na palavra através disso. O primeiro passo é ele tirar esse ouro da natureza. E ele está em um lugar que ele está no meio de terra, de sujeira. Ele precisa ser tirado. Então o primeiro passo é tirar ele, esse objeto. O segundo passo é expor ele a um fogo, a uma temperatura muito alta. E quando se expõe a uma temperatura, vem o próximo passo, que é separar as impurezas. Então eu expus a temperatura, agora eu separo as impurezas. E quando é que ele sabe que o metal, que o ouro ou que a prata está pronto? Quando ele olha e ele consegue ver o seu próprio semblante refletido nesse metal. Então esses são os passos, e esses são os passos que nós iremos discorrer hoje. E o primeiro passo, como eu falei, é a escolha do ourives. Você para imaginar que ele está tirando esse ouro no meio de uma terra, no meio de muita sujeira, mas ele está vendo um valor no meio de algo onde talvez muita gente passe e não veja nada. Ele tem um conhecimento que a maioria não tem. Então mesmo num lugar onde há sujeira, onde há lixo, ele está vendo algo precioso, a ponto dele tirar de lá e trazer para que aquilo seja cuidado. E na nossa primeira aplicação é onde nós estávamos antes de Jesus nos encontrar. Quais eram os nossos ciclos de amizade? Será que você consegue olhar para trás e ver, olha de onde Jesus me tirou, olha o que Jesus fez na minha vida. Só que algo mudou, uma chave virou, que foi ele ter te encontrado. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e dizer, ele te encontrou. E quando nós somos encontrados, o apóstolo Paulo, ele vai dizer ao livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então o apóstolo Paulo, ele está falando, mas ele é um estudo de causa. Afinal, o Senhor o tirou de perseguidor, aquele que matava os cristãos, aquele que acreditava nos seus próprios princípios. Mas Jesus o escolheu e o tirou de lá e o colocou como apóstolo de Deus. Então ele está falando com um estudo de causa, ele está falando, eu fui encontrado. E da mesma forma que o apóstolo Paulo é encontrado, ele é retirado de um ambiente. E como é difícil para nós essa transição de ambiente. Provavelmente você que é convertido, você vai lembrar de pessoas que eram do seu ciclo de amizade, mas após a conversão elas não são mais. De conversas que você estava ali, mas agora você não está mais. De situações onde você às vezes ficava chateado, você às vezes se esquentava e explodia, mas hoje em dia você não está mais. Porque ele te tirou. O salmista, nos Salmos 40, versículo 2 e 3, vai dizer, ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Irmão, você já ficou no meio da lama? O Arley que é das trilhas já, né? Pensa numa coisa ruim, é você estar enlameado, principalmente quando o carro, ele para, precisa entrar na lama para empurrar, ou a moto. E a Bíblia, o salmista está dando exatamente esse exemplo. É como se você tivesse afundado numa lama, mas se é alguém que te dá a mão e te tira de lá. Mas a partir do momento que você é tirado, você não
pode mais fazer puxadinho. De falar, não, eu fui tirado, mas eu ainda vou flertar com isso aqui. Não, mas eu ainda vou continuar nesse meio. Não tem isso. Quando o ourives tira do meio, ele leva para casa para ser tratado. Há uma escolha e Deus não te chama para se adaptar. E às vezes a gente está no meio e a gente, não vou desgostar ninguém, eu vou me adaptar. Irmãos, e como pessoas têm sofrido por querer se adaptar, não querer ser o chato. Eu me lembro, vai ser filmado, bom que minha mãe vai ficar sabendo agora. Eu me lembro que no Rio, irmão, quando eu estudava, quando terminava a aula, passavam os caminhões. Quando passavam os caminhões, vinha um monte de menino que estudava comigo, eles pegavam o caminhão e iam pegar carona. Não tem nenhuma criança tenha. E eles pegavam, subiam no caminhão e iam pegando carona. E eu toda vez no meio deles eu ficava, só eu que não vou. Todo mundo vai e eu não vou. Passava um dia e eu olhava. Segundo dia também. Aí teve uma vez que eu falei, eu estou no meio deles, eu vou também. Irmão, quando o caminhão passou, eu subi. E eu já comecei dentro de mim aquela emoção, falando, é mais fácil do que eu pensava. Mas aquele caminhoneiro estava atribulado naquele dia. Quando ele olhou no retrovisor e viu que tinha um monte de menino, ele começou a acelerar. E quando ele acelerou, meus amigos começaram a pular. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu estava só. E eu falei, meu Deus, agora é só pular, todo mundo pulou. Irmão, eu só fiz pular. Só que eu esqueci de uma lei da física, o que está em movimento tende a continuar em movimento. E quando eu pulei parado, irmão. Do jeito que eu pulei parado, eu me taquei no chão, saí com o joelho todo ralado. Porque eles desciam e tinha que ir correndo, mas eu não sabia. Mas eu queria me adaptar, eu queria ser do grupo. E por ser do grupo, eu saí com o joelho todo ralado naquele dia. E infelizmente, quando o ourives tira a gente quer se adaptar a um grupo que ele já nos tirou, você sai com o joelho todo ralado, irmão. E de graça a Deus for só o joelho. Porque se ele te tirou, ele está tirando de um ambiente que ele não quer que você esteja. E está transportando, como o salmista falou, para um outro lugar. O salmista termina dizendo, e firmou-me em um local seguro, pôs um novo cântico em minha boca. Um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Então o fato de Deus ter me tirado de um lugar e ter me colocado em outro, será motivo de testemunho para muita gente. O fato de as pessoas olharem e verem, esse era aquele que estava no meio da sujeira. Esse era aquele que estava no meio do lamaçal. E você vai falar, era eu mesmo. Mas agora Deus me deu uma nova vida. Deus me deu uma nova história. A segunda etapa que o ourives faz, então ele tirou da natureza, agora ele vai expor o metal ao fogo. E você pode pensar, pastor, como é esse fogo? A temperatura média que é exposto esse metal precioso, o ouro e a prata, é de 1025 graus. Será que é quente? Muito quente. E ele, nesse processo, ele é aquecido com fogo até derreter. Então, assim como o fogo, ele refina esse minério para extrair os metais preciosos. Então, o ouro, aquele metal, é exposto ao fogo. E aí vai a parte ruim, irmão. Para você entrar no fogo refinador, você vai ser exposto ao fogo de Deus. E esse fogo de Deus, nesse primeiro momento, essa temperatura, eu quero te falar que são as provações que a gente passa. A Bíblia vai falar em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisso vocês exultarão, ainda que agora por pouco tempo. Devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro, que perece ao ser provado pelo fogo, seja provado e resulte em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. E às vezes você está dentro da igreja e você se pergunta assim, pastor, por que eu estou passando por tanta prova? Jesus não mentiu, né? Ele falou que aqui nesse mundo nós teríamos aflições, mas ele disse, tem de bom ânimo, porque se eu venci, você vai vencer também.
Só que quando a gente olha para essas provas e a gente se pergunta, por que Deus está me permitindo passar por tanto? E a primeira explicação aqui é para provar a nossa fé. Como que a tua fé vai ser provada se tu não passar por situações desafiadoras? Como que você vai saber se tem fé ou não, se você não for exposto ao fogo? E eu vou citar aqui um exemplo de uma situação de 3 homens que foram expostos exatamente ao fogo. A Bíblia conta a história de 3 homens chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3, eles desobedeceram o decreto do rei. O decreto do rei era: eu fiz uma estátua e quando tocar o sino, todo mundo vai adorar. Só que esses 3 homens, eles só tinham um Deus a qual adorar, que é o nosso Deus. E quando tocou o sino, todo mundo se prostrou, mas eles 3 ficaram de pé. Só que havia uma lei, e a lei era: quem não se prostrar será jogado dentro da fornalha de fogo ardente. Eles sabiam o que iriam passar, mesmo assim, eles não se prostraram a outro Deus. E a partir daquele momento, eles são levados para a fornalha de fogo ardente. Só que o rei manda que a temperatura seja aumentada. Então, à medida que eles vão levando, os soldados vão levando aqueles 3 homens, os próprios soldados que estão levando eles são consumidos pelo fogo. E eu imagino um grupinho lá fora, pensando: cadê o Deus deles? Cadê o Deus dele que não impediu que eles passassem por esse fogo? Cadê esse Deus que eles tanto clamavam? Que eles não quiseram se ajoelhar e adorar a outro, que eles tinham dele. Mas eles entram na fornalha de fogo ardente. E o que fala para mim e para você é que Deus não vai impedir que você passe por algumas fornalhas na tua vida. Porque eles entram na fornalha, mas as pessoas que estão lá fora, eles começam a olhar e veem alguns homens passeando dentro da fornalha. Só que são quantos homens, irmãos, que eles botaram na fornalha? Foram 3. Só que eles estão olhando de fora e estão vendo 4 homens na fornalha. Só que eles não estão parados, eles estão andando dentro da fornalha. E um se pergunta: ora, a gente não botou só 3, por que tem 4? Porque o Senhor não impediu que eles entrassem, mas o Senhor estava com eles dentro da fornalha. Por isso, muitas das vezes, Deus não vai impedir que você entre no fogo, mas Ele estará contigo lá. A Bíblia vai dizer no livro do profeta Isaías 43:2: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasa. Vou me arriscar a cantar um hino aqui. Vai igual a apóstolo, me animei. Tem um louvor que ele fala assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Ele está com você, independente se é no fogo, se é na água, se é nos rios. O que importa é Ele estar com você. E se Ele permitiu que você passasse, irmão, é porque Ele sabe que você tem capacidade de aguentar. E porque a sua fé vai ser provada nesse período. Mas quando passamos pela prova, primeiro é para a nossa fé ser provada, mas também é motivo de alegria. Por isso que o pessoal fala que crente é bicho doido, né? Porque o apóstolo Tiago, ele vai falar: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria passarem por provações. Havia alguém falando: rapaz, ó, não tem dinheiro para pagar o cartão hoje, que bênção, glória a Deus. Rapaz, fui demitido, glória a Senhor.
Ah, Jesus! Mas o apóstolo Tiago, ele continua: assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. É muito fácil adorar quando tudo vai bem. Mas quando as coisas começam a não acontecer, já que você adora, o apóstolo Tiago está dando uma receita para nós. Se você está passando por provação, saiba que a tua fé está sendo provada, mas ela vai produzir perseverança. Então é motivo de alegria de você falar: eu estou passando pela prova, mas eu vou dar glória a Deus, porque eu sei que nessa prova eu serei aprovado por Deus, não pelos homens. Nós temos mais uma. Nós passamos pela prova porque uma glória está sendo gerada. No livro de 2 Coríntios 4, 16 e 17, o apóstolo Paulo vai falar: por isso não desanimamos. Embora exteriormente nós nos desgastemos. Irmão, ele está deixando claro. Às vezes alguém te encontra na rua e fala: rapaz, mas hoje eu estou acabado. Passou o dia trabalhando, ainda deu um problema, deu outro. O gás acabou, irmão, na hora que você chegou em casa para almoçar. Aquele dia que tudo dá errado. Ele está falando, mesmo nesse dia, embora exteriormente a pessoa olhe e veja, está cansado, mas interiormente ele nos está renovando dia após dia. Então mais forte do que o exterior é o que ele tem feito dentro de nós. Mas o apóstolo Paulo continua: porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. A pastora falou ainda há pouco sobre galardão. Então tem muita gente preocupada com as recompensas aqui na terra. Mas quando a gente passa por prova, irmão, você passa sem reclamar. Quando você passa por prova e a tua fé permanece ali no Senhor, está construindo para você galardão lá no céu. Uma glória muito maior. E nós somos provados pelo fogo, para nós vermos se no momento da dor, se a gente reclama ou se a gente adora. Porque eu não sei se você já esteve perto de alguém que reclama de tudo, irmão. Se essa pessoa está aqui, não aponta para ela não, por favor. Mas às vezes a gente está perto de uma pessoa, irmão, que reclama de tudo. Rapaz, tudo está ruim. Não, isso aqui, olha, rapaz, mas melhorou ali a rua, ó. Ajeitaram a rua. Não, mas depois vai chover e vai criar buraco de novo. Ele sempre vê o copo meio vazio, sempre está ruim para ele. Reclama de tudo. E pastor, dentro da igreja tem gente assim, tem. E no momento que começam as provas, rapaz, não vou mais seguir a Deus, não. Não, tá vendo? Eu estou indo para a igreja, estou orando, estou fazendo jejum, estou indo para o monte, estou fazendo campanha, mas continua tudo dando errado. Não, vou deixar esse Deus. E são pessoas que as provas, as circunstâncias mexem com a fé delas. Mas o profeta Abacuque, ele nos deixa uma oração. E a oração dele é: ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na videira, mesmo que a safra das azeitonas nos decepcione, e que os campos não produzam alimento, mesmo que não hajam ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Eu não sei se você me permite, mas eu vou parafrasear isso para nós hoje. Ainda que a porta que você tanto espera não seja aberta, ainda que aquilo que você tem colocado toda a sua fé naquele processo, ele não sai, ainda que a cura que você tem orado nas madrugadas, ela não vem, ainda que o filho que você sonha em gerar, ele ainda não tenha chegado, ainda que tudo dê errado, ainda que eu seja demitido, ainda que eu passe por problemas financeiros, ainda que a promessa não tenha chegado, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação, porque eu não me movo pelas circunstâncias, eu me movo por quem Deus é. E quando eu tenho essa certeza, eu sei que a alegria do Senhor, ela é a minha força.
Então, se o ourives, ele tirou, agora ele expôs aquele metal ao fogo, o que vai acontecer é que quando esse metal é exposto ao fogo, como ele fica mais pesado que as impurezas, ele desce e as impurezas sobem. Então as impurezas ficam à vista após ser passado pelo fogo. Irmão, a exposição ao fogo refinador vai expor tuas impurezas, vai expor aquilo que tem de ruim dentro de você. Quando você decide se expor a esse ourives, a esse que refina, a esse que te torna puro, uma das coisas que ele vai fazer é expor tudo que tem de errado na tua vida. E eu vou te mostrar isso através de 2 exemplos, um no Antigo Testamento e um no Novo. Abra comigo sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 5. Amém? Antes de nós lermos os versículos anteriores, o profeta Isaías, ele está tendo uma visão. E uma visão que quando nós vamos analisar, ele está tendo uma visão do Senhor Jesus. E quando ele tem essa visão, no versículo 5, olha o que ele diz: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu te convido a fazer um dever de casa. Você olhar os capítulos anteriores, capítulo 4 principalmente, você vai ver a fala de Isaías, ela é diferente. Isaías o tempo todo está falando, ai de vocês, mentirosos, ai de vocês, idólatras. Todo o tempo Isaías começa da mesma forma, ai de vocês, mas agora ele foi exposto ao fogo. Agora ele foi exposto a um fogo que refina e que tira as impurezas. Então ele olha para si e diz, ai de mim. Porque ele olha para as suas impurezas e olha, eu sou um homem de lábios impuros. A partir do momento que o fogo vem, eu não olho mais para os outros, irmão. Eu começo a olhar para mim. Eu começo a olhar as impurezas que tem no meu coração, as impurezas que tem no meu caráter. E se eu vou me expor ao fogo, eu quero que essas impurezas sejam queimadas. Mas eu falei que tinha um no Antigo e um no Novo Testamento. E no Novo Testamento, você abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 8. Lucas 5, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Jesus acabou de pedir o barco de Pedro emprestado para pregar o evangelho para uma multidão. Após usar o barco de Pedro, Pedro tinha passado a noite toda sem pescar nada. Você conhece a história. Após Jesus usar o barco, Jesus fala: Pedro, você agora vai lançar a rede no outro lado. E quando Pedro vai, Pedro diz: olha, Senhor, eu já tentei a noite toda, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. E ele, pescador profissional, diferente de nós aqui do Ministério Alcançando Vidas, mas ele joga a rede. E quando ele joga a rede, irmão, vem tanto peixe que ele precisa pedir reforço a outros barcos. E quando ele vem com aquela pescaria, com aquele tanto de peixe, ele olha para o Senhor, ele é exposto à glória de Deus. Ele diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou A proximidade com a glória expõe as impurezas.
A proximidade com o fogo expõe o que tem de errado. Mas em ambos os casos, de Isaías e de Pedro, acontece algo depois da exposição. Quando Isaías fala isso, a Bíblia diz que um anjo vai com algo na boca dele, queimando. E a partir daquele momento, Isaías é purificado. Só que à medida que Isaías é purificado, há um despertar de chamado em Isaías. Porque a Bíblia diz que o Senhor pergunta: a quem enviarei? Isaías fala: envia-me a mim, Senhor. Então, as impurezas foram deixadas de lado e o Senhor revela o futuro daquele homem. Da mesma forma com Pedro, ele diz: Senhor, afaste de mim, eu sou pecador. E o Senhor diz: Pedro, você andou pescando, né, um tempo. Essa última pescaria não estava dando certo. Ele diz: Pedro, eu vou te fazer pescador de homens, Pedro. Então, após uma limpeza das impurezas, o Senhor revela o chamado. Eu não sei se você está disponível nessa noite a expor tuas impurezas a esse fogo, a expor o que tem de errado em você nesse fogo refinador. Mas o que eu tenho para te falar é: a partir do momento que você expõe, ele vem como fogo consumidor e consome todas as impurezas e revela um chamado para a tua vida. Então você não está aqui à toa. Você não veio para essa festa à toa. E essa parte aqui de exposição dos seus pecados, da sua impureza, é uma das mais importantes para o próximo passo. Porque a partir do momento que há purificação, começa uma conexão. Então há uma purificação. Aquele metal, as impurezas foram tiradas, ele foi exposto ao fogo. E agora, o ourives precisa olhar e refletir a face dele. Se o ourives é o nosso Senhor Jesus, que ele tanto é o ourives como ele é o fogo, mas nesse momento, quando olha o metal, e você que é esse ouro, você tem que refletir a face de Jesus. As pessoas precisam olhar para você e ver Jesus nas suas atitudes. Nós estamos falando de Pedro, e algo acontece após Pentecostes. Pedro, ele está entrando num templo, mas lá tem um coxo, um mendigo, e ele está pedindo esmola. Todos os dias ele ia para aquela porta do templo para pedir esmola. E naquele dia ele vê Pedro entrando, e quando ele chega, ele talvez pense: esse homem aí, esse homem vai me dar uma oferta boa, vai me dar uma ajuda boa. Ele pede algo a Pedro, e Pedro já desanima ele. Pedro já fala: não tem ouro nem prata. Só que antes de falar que não tinha nada, Pedro, ele nos dá uma clareza do que o ourives fala. Porque Pedro, esse homem está no chão, e Pedro fala: olhe para nós. O depoimento de Pedro, a fala de Pedro é muito clara: olhe para nós. Pedro está deixando claro aqui para aquele homem: olha para mim, porque eu reflito a face do Criador. Olhe para mim, porque eu reflito a face do meu Jesus. E a partir do momento que aquele homem olha, ele diz àquele homem: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Aquele homem, se ele recebesse um dinheiro, seria momentâneo. Mas através de uma pessoa, de um discípulo cheio do Espírito Santo, que reflete a face do seu Criador, aquele dia foi um dia de transformação na vida daquele homem. Porque havia uma pessoa que resolveu refletir a face de Jesus. E esse é o nosso desafio, dia após dia. Eu sei que aqui dentro a gente está num ambiente, a gente ora, a gente louva, mas como nós temos que refletir a face de Jesus lá fora. Tem pessoas no teu meio de convívio que nunca pegaram uma Bíblia, nunca ouviram uma ministração, mas elas têm visto a sua postura dia a dia. E você tem refletido a face de Jesus? Ou não? Será que você poderia falar o que o apóstolo Paulo falou e dizer:
sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É uma segurança muito grande. Ele está dizendo, eu sei que as minhas ações e as minhas atitudes refletem a imagem de Jesus. Então, se você me seguir, você está seguindo a mim. Se nós estamos diante desse fogo e nós oramos por um avivamento da igreja, nós oramos por um avivamento que percorre essa cidade, para vivermos isso, nós precisamos refletir a face dele. Nós precisamos, nessa cidade, terem pessoas que falam assim, olha, eu não conheço muito de religião, não conheço muito de igreja, mas eu quero seguir o Deus que você serve. Eu quero seguir o Jesus que você serve. Porque é incrível, você orou e o milagre veio. É incrível como você foi provado, mas você suportou. Me apresenta esse Deus. Será que você quer ser essa pessoa que vai ser procurada? Onde as outras vão perguntar qual Deus você serve, e você vai dizer quem é o seu Deus. Como, pastor, que nós passamos por isso? Se você se permitir ser exposto ao fogo refinador do Senhor. Nós estamos caminhando para o final. Quando então o ouro reflete a imagem do Criador, ainda não acabou, porque o ourives precisa tornar esse ouro útil e belo. Ele trabalha para tornar ele pronto para comercialização. Se aqui em Malaquias a gente está vendo o profeta apontando para a vinda de Jesus, a gente está vendo o profeta falando que Jesus é esse ourives. Só que Jesus, ele trabalha algo em nós, ele trabalha algo dentro de nós, de falar, olha, não acabou com a exposição ao fogo, não acabou com a limpeza das impurezas, agora eu vou enviar um poder para ficar dentro de você, e através desse poder, olha, você vai ser minha testemunha. Através desse poder, você não vai viver mais uma vida natural, mas você vai viver uma vida sobrenatural. A Bíblia diz que Jesus, ele dá uma ordem para os seus discípulos. E ele diz, ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Em Atos 1:8 ele diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando a Bíblia fala essa palavra, receberão poder, repete comigo, poder. A tradução dessa palavra do grego, ela diz, a gente lê ela como dunamis, que significa uma energia, um poder, um poderio, grande força. Algumas vezes essa palavra, ela é usada para descrever os poderes do mundo que passaram a funcionar sobre a terra, e o poder divino, comparado com uma dinamite. Então você para pensar, se Jesus, ele enviou um poder, irmão, um poder nesse ponto, ele espera algo da igreja. Ele espera que essa igreja use esse poder que está dentro de nós. Esse poder que não é um poder simples. Ele espera nada menos como que aconteceu naquele dia, em Pentecostes. Ele espera que nós venhamos dar lugar para esse poder agir. Para que o Espírito Santo que Ele enviou para habitar em nós, para que Ele age. E infelizmente, às vezes a gente está com toda essa potência, todo esse poder dentro de nós, mas nós não temos usado. Eu quero te fazer uma pergunta bem constrangedora. Qual a última vez que você orou por alguém e alguém foi curado? Qual a última vez que você orou por alguém que estava endemoniado e ela foi liberta? Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou evangelista. Receberão poder. Ele não está dizendo aqui que é só o da patente A ou da patente B. Não, nós recebemos poder que vem do céu. E
E esse poder é para ser usado. Para quando a gente vê, irmão, uma pessoa doente, a gente ir lá e liberar uma palavra de cura. Não é por você falar, porque fulano, a oração dele é diferente. Não. Você recebeu poder. A Bíblia diz, Jesus está falando, receberão poder. A igreja primitiva, ela experimentava esse poder. Em Atos 4:31 diz: tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, receber poder vindo do céu, receber poder do Espírito Santo, significa que um lugar vai ser modificado. Significa que pessoas resolveram dar lugar ao Espírito Santo e deixar e permitir que ele venha agir. E a partir desse momento, aí sim a gente vive um avivamento. Um avivamento de uma igreja que ora, de uma igreja que é limpa das suas impurezas, mas uma igreja que, além de tudo, vai seguir essa palavra de levar esse Espírito, esse Evangelho na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Pastor, mas eu não conheço esse bairro Judéia, não conheço aqui Samaria. Irmão, é o bairro que você mora. Quantas localidades? A gente esteve agora numa territorialização do meu trabalho, e quase todas as localidades que a gente foi no interior não tinha igreja. É mesmo, pastor? É. Muitas localidades aqui em Herutaba não tem igreja. Eles saem de uma localidade para outra. E aqui a Bíblia está dizendo: receberão poder e serão minhas testemunhas em todos os lugares. Deus te chamou para ser testemunha dele. Ele enviou o Espírito Santo para que você testemunhasse tudo que ele tem feito na sua vida. Mas mais do que isso, tudo que ele ainda vai fazer. E quando eles estão aguardando, eu quero te convidar para a gente encerrar, que você abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. É que nós estamos disponíveis para viver isso hoje. Porque nós não estamos lendo aqui um livro que é um conto de fadas. Nós estamos lendo aqui sobre um Deus, um Jesus que envia o teu Espírito. E eles são batizados aqui com o Espírito Santo. No dia de Pentecostes eles recebem o Espírito Santo. Isso significa, se hoje você falar: eu quero receber poder, eu quero receber esse Espírito,